Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida que, através do nosso esforço, a nossa perseverança, constantemente trabalhando no bem coletivo, para o nosso próprio bem individual, um dia nós sairemos da ignorância e sairemos das trevas para a luz. É preciso que não desistamos, é preciso que façamos esforços constantemente neste trabalho no bem, neste trabalho na luz e para a luz. Gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos ofertado de trabalharmos na seara do bem. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo com Jesus, mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje estudaremos a questão de número 283, que se encontra na parte segunda, capítulo 6, que trata acerca da vida espírita. E estamos estudando mais especificamente acerca das nossas relações de além-túmulo. As relações de além-túmulo, como ficam as nossas relações, se é que elas existem. E conforme nós vimos aqui na doutrina espírita, estas relações existem, estas relações continuam sempre no além-túmulo, relação entre desencarnados com desencarnados, também entre os desencarnados e nós, que aqui nos encontramos no corpo físico, relação constante. Então, assim, hoje nós refletiremos com base na questão número 283, já que no nosso último encontro nós estudamos a questão 282, que Kardec questionou como os espíritos se comunicam entre si, como é a comunicação dos espíritos entre si, ou seja, no mundo espiritual, desencarnado para desencarnado, de que forma eles se comunicam. E conforme nós estudamos acerca deste assunto, eles se comunicam através do pensamento, porque a palavra que nós usamos aqui no plano físico, ela é material, usamos um instrumento material para nos comunicarmos, mas Miramês nos informa que em um futuro próximo para o mundo espiritual, que pode ser muito distante ainda para nós, nós também nos comunicaremos aqui na Terra. Quando estivermos no corpo físico, nós nos comunicaremos através do pensamento. Mas vai depender do nosso esforço para sairmos desta condição de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência, para ampliarmos a nossa moralidade.
quanto maior for a nossa moralidade, quanto mais avançada for a moralidade, maiores serão as probabilidades e possibilidades para nos comunicarmos através da telepatia ou através do pensamento, mesmo nos encontrando aqui no plano físico ligados a um instrumento material. E a questão 283, Kardec formulou da seguinte maneira: podem os espíritos reciprocamente dissimular em seus pensamentos? Então aqui ele fez dois questionamentos em um, porque conforme nós vimos também na questão 282, no mundo espiritual, os espíritos se conhecem e também nos conhecem pelo que nós pensamos, e não é possível ocultar o pensamento, em especial dos espíritos mais elevados. Eles veem, eles percebem tudo, eles leem o nosso pensamento, bem como leem os pensamentos entre si. Então Kardec, aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, ele fez esses dois questionamentos na questão 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular em seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Será que os espíritos podem dissimular os seus pensamentos, enganar os outros pelo pensamento? Ou também, será que eles podem se tornarem ocultos uns para com os outros? E aí os espíritos superiores, respondendo ao primeiro questionamento sobre a dissimulação do pensamento, eles falaram da seguinte maneira: não, para eles tudo está a descoberto. Então, para os espíritos, em especial aqueles mais esclarecidos, aqueles mais equilibrados, aqueles mais moralizados, tudo está a descoberto. Ou seja, não é possível dissimular o pensamento ou enganar os outros através do pensamento, ocultar as verdadeiras intenções, sobretudo aos que são perfeitos. É o que havíamos dito anteriormente. Aqui eles reforçam que não é possível dissimular o pensamento, sobretudo àqueles que são perfeitos. E aí eles acrescentam: podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. Então aqui eles respondendo ao segundo questionamento sobre ocultar-se entre si ou um do outro, aqui eles responderam que pode sim se tornar invisíveis para outros espíritos se isto for útil, ou se eles julgarem útil este ocultar-se entre si ou se ocultar um do outro. Em especial aqueles espíritos mais esclarecidos em tarefas missionárias, em tarefas no bem, nos ambientes de trevas, que eles reduzem a sua luz, reduzem a sua luminosidade, vão lá e auxiliam em nome do bem, sem se fazerem visíveis, até mesmo para não, humilhar aqueles que se encontram lá numa situação bastante complicada. Então, assim, é importante. Então, assim, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs de jornada, assim os espíritos se comportam no mundo espiritual, desde que, conforme aqui os espíritos nos esclarecem, desde que seja útil, seja necessário, seja para o bem,
eles se tornarem ocultos para o trabalho no bem. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 283 de O Livro dos Espíritos, para darmos continuidade às nossas reflexões com base nas palavras do Espírito Miramês, quando ele nos esclarece um tanto mais, aprofunda um tanto mais neste assunto sobre ocultar o pensamento ou se ocultarem uns aos outros. Então, Miramês, comentando esta questão 283 de O Livro dos Espíritos, ele nos fala aqui neste capítulo 28 do volume 6º da coletânea Filosofia Espírita. Ele nos fala da seguinte maneira: que os espíritos da mesma faixa não podem ocultar seus pensamentos dos seus iguais. Então aqui Miramês amplia e aprofunda os esclarecimentos, coloca de uma forma mais ampla os esclarecimentos, nos dizendo que este ocultar os pensamentos, ou até mesmo ocultar-se entre si, isto é possível entre os iguais, ou melhor, que não é possível entre os iguais, e que isto é possível, conforme Miramês falará na sequência, entre ou com aqueles espíritos em condição superior para com os inferiores. Então aqui ele diz que os espíritos da mesma faixa, ou seja, está ali na mesma faixa vibratória, na mesma faixa evolutiva, na mesma faixa moral, eles não podem ocultar-se, não é possível ocultar-se entre si, bem como ocultar seus pensamentos. E aí ele acrescenta na sequência: ocultar os pensamentos dos seus iguais, nem de espíritos superiores. Então, se não é possível eles, na mesma faixa vibratória, na mesma faixa de esclarecimentos, no mesmo degrau evolutivo, se não é possível eles ocultarem o pensamento entre si ou ocultar-se entre si, muito menos em relação a espíritos superiores. O contrário, sem sombra de dúvida, que acontece dos espíritos superiores em relação aos inferiores. Entretanto, acrescenta Miramês, para os de faixas mais baixas, eles podem perfeitamente ocultar seus pensamentos, bem como ficarem invisíveis a eles, se desejarem e se isso for útil. Porque os espíritos superiores, eles não irão se ocultar simplesmente por desejarem, mas eles se ocultam quando isto for útil, for o melhor naquele momento e naquele ambiente. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira: isso não constitui, porém, regra absoluta. Há nuances das leis que por vezes escapam até mesmo aos benfeitores que dirigem as criaturas humanas. O espírito superior tem todo o domínio sobre seus pensamentos, podendo até interrompê-los se isto lhe convier. Então, os espíritos superiores têm todo o domínio. Quanto mais evoluído for o espírito, mais domínio ele terá em relação aos seus pensamentos, e ele diz, podendo até interrompê-los. Entretanto, eles nunca ficam inertes sem necessidade. Pensar, para os espíritos elevados, é um prazer que Deus lhes confiou. Então, assim, Miramês nos esclarece que espírito elevado não ficará na inércia
quanto as suas atitudes, quanto o seu pensar, simplesmente por quererem ficar assim. Porque pensar, agir para eles, espíritos elevados, é uma felicidade, é um prazer imenso que Deus lhes confiou, tarefa de responsabilidade enorme. Tudo o que o encarnado faz com as mãos e por intermédio de máquinas, os espíritos elevados fazem com a força mental. Então, tudo o que nós fazemos, conforme aqui Miramês nos esclarece, tudo o que nós fazemos utilizando os equipamentos físicos, a começar pelo nosso próprio corpo físico, bem como em relação ao que nós fazemos, utilizando as máquinas, os equipamentos que temos à nossa disposição, os espíritos elevados fazem tudo isto pela força mental. Inclusive, o aparecimento de plantas e árvores em geral na face da Terra, nos primórdios do planeta, foram sementes estruturadas no plano dos espíritos pelos instrutores da eternidade e semeadas no solo terreno com amplitude e riqueza de detalhes. Então aqui Miramês nos informa de onde vieram as sementes para o início da floresta aqui na Terra, o início de tudo aqui na Terra, seja o planejamento, a execução, a estruturação disso aconteceu no plano espiritual. Então ele diz, repetindo, inclusive as sementes das plantas que vieram aqui para o planeta foram sementes estruturadas no plano dos espíritos pelos instrutores da eternidade e semeados no solo terreno no momento propício. A orientação das águas, dos ventos e do próprio clima, enfim, todos os fenômenos da natureza foram gerados pelas mentes domesticadas no bem, na sabedoria e no amor. Então tudo isto que temos à nossa disposição, conforme ele diz, a orientação das águas, dos ventos e do próprio clima, enfim, todos os fenômenos da natureza foram gerados pelas mentes evoluídas, os ministros de Deus. E aí ele segue dizendo que a escala dos espíritos na ordem do progresso é imensurável. Conforme já estudamos há um bom tempo atrás, acerca da escala espírita, aquelas 3 ordens de espíritos e as 10 classes de espíritos, a partir ali da questão 97, 98, até a questão número 113. Então aqui Miramês nos lembra, conforme Kardec lá também nos lembrou, acerca desta escala espírita, que aquelas 3 ordens, bem como as 10 classes de espíritos, ele elaborou juntamente com os espíritos superiores apenas para efeito didático, que esta classe, ou a escala, ou as classes de espíritos, a classificação dos espíritos, elas são inumeráveis. Ou seja, vai ao infinito. A escala dos espíritos na ordem do progresso é imensurável. Na Terra, diz ainda Miramês, na Terra ainda há espíritos que estão nos rudimentos mentais. Na Terra ainda existem espíritos que estão nos rudimentos mentais, ou seja, na condição de espíritos primitivos e, portanto, não se registra dentre seus outros corpos o mental. Então, dentre os corpos que nós possuímos, tem o corpo mental. Então, ainda existem espíritos aqui na Terra que ainda não têm este corpo mental, que ainda não pensa como nós pensamos, consequentemente,
não formou este corpo mental. Os seus pensamentos mantêm um espaço muito grande entre si e ainda mais são desordenados. Então aqui Miramês nos fala que estes espíritos que ainda não sabem usar os pensamentos corretamente, que ainda estão nos rudimentos do pensar, que ainda não tem ou não estruturou o corpo mental, os seus pensamentos mantêm um espaço muito grande entre si e ainda são desordenados. Apegam-se mais ao comodismo que se torna em egoísmo, alcançando o orgulho. Então estes espíritos são altamente orgulhosos, vaidosos, arrogantes e se mantêm no comodismo. Tudo isso, acrescenta Miramês, tudo isso, entretanto, é uma caminhada na senda do crescimento. Então todos nós estamos realizando esta caminhada na senda do crescimento. Todos nós, conforme nós encontramos nos ensinamentos do plano maior, que todos nós iniciamos a nossa caminhada na condição de simples e ignorantes. A simplicidade no proceder, a ignorância quanto ao conhecimento. Então todos nós saímos das mãos do Criador ou da mente do Criador nesta condição, com todas as sementes para serem germinadas no nosso interior. Todas as sementes do bem foram, simbolicamente falando, foram plantadas no nosso interior pelo Criador e estão aguardando o melhoramento, o preparo do terreno do nosso mundo interior para que elas possam germinar. Muitas dessas sementes já estão germinando ou já germinaram e já estão em fase de crescimento e em breve todas elas estarão assim e produzindo frutos. Então assim Miramês nos fala que tudo isso, entretanto, é uma caminhada na senda do crescimento. Porque julgar, questiona Miramês, por que julgar os que se encontram na retaguarda se passamos pelos mesmos caminhos? Por que julgar aqueles que se encontram ainda nesta condição de inferioridade, se todos nós já passamos por este caminho, ou já caminhamos, ou trilhamos por essas mesmas trilhas? Espíritos superiores não nos julgam, porque eles já têm uma visão perfeita em relação às dificuldades nossas, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada, porque eles já trilharam todos estes caminhos esburacados, esses caminhos cheios de pedras, estes caminhos cheios de espinhos, esses caminhos tortuosos. E ainda Miramês questiona, por que não perdoar as ofensas, se também já ofendemos, se também nós ainda ofendemos as outras criaturas? Por que não perdoar, se de perdão todos nós necessitamos? Sem sombra de dúvida que todos nós precisamos de perdão, porque todos nós ainda ofendemos. E ainda ele diz que as leis e os profetas foram sintetizados por Jesus em apenas 2 mandamentos que todos nós conhecemos. E aqui ele grafou Miramês, através de João Nunes Maia, aqueles 2 mandamentos que Jesus, através dos quais Jesus sintetizou todos os ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aqui Miramês nos lembra que as leis e os profetas foram resumidos nesses 2 mandamentos. E ampliando um tanto mais esta visão, nós poderíamos afirmar que Jesus sintetizou todos os ensinamentos em um único verbo: amar.
em uma única palavra, amor. Esses 2 mandamentos cabem em qualquer situação e têm o poder de acender a luz em qualquer lugar onde haja trevas. Porque quando nós aprendermos a amar verdadeiramente como Jesus nos ensina, nós acenderemos luz em todos os lugares onde haja trevas. Todos aqueles que emitem pensamentos que não sejam nobres procuram escondê-los. Entretanto, a lei nos diz que nada fica oculto, que não venha a ser conhecido. Então, assim, conforme havíamos estudado no nosso último encontro, é preciso que nós pratiquemos o Evangelho do Cristo nos moralizando para não nos envergonharmos do nosso pensar. Porque já que o nosso pensamento não está oculto para o plano superior, é preciso que nós nos moralizemos para não termos vergonha termos vergonha acerca do que nós ainda pensamos. Então, todos aqueles que emitem pensamentos que não sejam nobres, procuram escondê-los. Entretanto, a lei nos diz que nada fica oculto. E aí ele acrescenta: no dia em que a criatura humana puder falar sem a consciência lhe acusar, ele vai sentir coragem cristã de pensar e falar e escrever. Porque em muitas situações nós não temos coragem de externalizar através do verbo o que nós pensamos. Porque em muitas situações no nosso pensar nós cometemos crimes que a nossa lei humana, ou as nossas leis humanas nos penalizariam. Então, da mesma forma, se pensamos de forma desequilibrada, a lei divina, em não sendo possível ocultarmos isto da lei divina, seremos responsabilizados perante a lei maior, a lei divina. Então será o mesmo dia em que o cão poderá dormir com o gato e o gato com o rato, na amizade onde se respeitam uns aos outros. Porque os espíritos elevados ficam invisíveis às criaturas humanas? Questiona Miramês. Por que os espíritos elevados ficam invisíveis a nós? E em muitas situações eles ficam invisíveis até mesmo à visão mediúnica de médiuns videntes ou clarividentes. Então aqui Miramês nos questiona e responde na sequência: porque estes não sabem se comportar, porque nós, criaturas humanas, não sabemos nos comportar diante dos espíritos superiores. Então aqui Miramês questiona por que os espíritos superiores ficam invisíveis a nós, criaturas humanas? E aí ele responde na sequência que eles ficam, via de regra, invisíveis a nós, porque nós ainda não sabemos nos comportar diante deles. E aí ele faz um outro questionamento. E os petitórios? Ou seja, tudo aquilo que nós pedimos a estes espíritos superiores através das nossas preces, e os petitórios? E os constrangimentos? E aí na sequência ele diz: somente depois da purificação mental, de modo que a moral evangélica desconheça os contrários da verdade, e a criatura humana apresentar-se como um evangelho vivo de Jesus a irradiar amor em todas as direções, os espíritos superiores poderão, com seus pensamentos, ajudar as criaturas humanas e aos espíritos inferiores desencarnados a aprenderem a usar seus próprios pensamentos, a saberem plasmar neles a harmonia, na dignidade ensinada pelas leis superiores. Então aqui Miramês nos lembra que é preciso nos evangelizarmos, é preciso que o nosso pensar
seja o evangelho vivo de Jesus em nós a irradiar amor em todas as direções, assim os espíritos superiores poderão, com seus pensamentos, nos ajudar de uma forma mais direta. Então, assim, sem dúvida nenhuma, que um dia todos nós chegaremos a esta condição de sermos o evangelho vivo de Jesus nas nossas atitudes. E assim, encaminhando para encerrar estas reflexões, Miramês diz da seguinte maneira: a natureza oculta muita coisa das criaturas humanas, porque ainda não sabem fazer bom uso das suas forças de vida. Quantas coisas na natureza ainda nós desconhecemos? E aí Miramês diz que exatamente porque nós não sabemos usar estes recursos da natureza. Então aqui ele diz, porque nós não sabemos fazer bom uso das suas forças de vida. Eles ainda, ou seja, nós, criaturas humanas, ainda empregamos os recursos da natureza, as forças da natureza para a morte. Mas a nossa esperança é muito grande para o futuro. Então aqui Miramês encerra estas reflexões dizendo que a esperança dos espíritos superiores em relação a nós, humanidade terrena, a esperança deles para o futuro é muito grande. Todos nós, dizem os espíritos superiores, e assim Jesus nos afirma, todos nós um dia alcançaremos a condição de espíritos perfeitos, relativamente falando. Todos nós um dia seremos anjos. Conforme Jesus nos disse, um dia todos nós teremos condições de fazer tudo o que ele fez, o que ele continua fazendo e muito mais. Nos deixando claro, Jesus deixa bem claro nesta frase que a lei do progresso está aí vigente em todos os ambientes dos universos, que nós estamos caminhando e um dia teremos condições e chegaremos à condição de sermos governadores de mundos, administradores de planetas que estão espalhados por aí. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, mas antes disso, sem sombra de dúvida, é importante lembrarmos que antes de nos tornarmos administradores ou governadores de um planeta, conforme Jesus o desde o início do planeta Terra, é preciso que aprendamos a governar o nosso micromundo interior. Nós precisamos aprender a governar e governarmos bem o nosso mundo interior. Até breve, meus irmãos e irmãs.